Ah, já tá, fechou. Aí está. Então a gente parou há 15 dias atrás, né? No capítulo 11. Deve fazer uma cara de bravo. No capítulo 11. Teoricamente, a gente falou metade do livro do Apocalipse. Porque a gente parou na sétima trombeta, que é o enredo principal, né? Os selos da trombeta. Na sétima trombeta falou que Deus ali encerraria, consumaria o seu mistério, encerraria o seu plano, se vocês lembram. Só que quando Deus termina a sétima trombeta, ele fala que João que importa que profetiza outra vez. Então, nós vamos falar hoje do capítulo 12, a gente já falou, no contexto dos selos, mas vamos falar, repetir algumas coisas, para continuar também a sequência do livro. Então, no enredo dos selos e trombetas, agora Deus revela a João outros detalhes de personagens que vão participar desse enredo. Conjunto dos personagens, estamos neles. Então, Deus ele tinha um enredo de um acontecimento de juízo, que era selos e a trombetas. E a sétima trombeta vão trazer as taças. Só que quando falou que o João profetiza outra vez, agora vai incluir. Você fala de novo que já tinha começado a falar. Não é uma coisa nova. Ele vai incluir nesse enredo personagens. E aí nós vamos ver os principais hoje, que é a Mulher e o Dragão do Apocalipse 2. Nós já vimos algum, que é a besta que sobe do mar perseguindo as duas testemunhas. Nós vamos ver que elas estão inclusas nesse texto de Apocalipse 12. Então agora a gente vai ver os personagens que estão nesse enredo principal, que é o juízo de Deus sobre a terra e sobre os céus. Eu sei que a gente já falou um bocado do Apocalipse 12, bastante, que na minha opinião, assim, posso chamar que é um dos principais capítulos do Apocalipse. Só que a gente vai relembrar algumas coisas e incluir outras. É bom que relembra e reforça. Porque além dele, ele é uma profecia, mas tem uma aplicação para os dias de hoje. Que a gente já falei e vamos falar de novo. Ele é muito atual, o Apocalipse 12. Nós vamos mostrar por quê e a importância dele. Então vamos ler lá Apocalipse 12. Acharei? Então, depois que João narrou a sétima trombeta, ele começou a profetizar aquilo que o anjo entregou para ele no capítulo 10, um livrinho que ele engoliu e era doce na sua boca e amargo no seu ventre. Quer dizer, foi dado a ele uma nova revelação. Aí começa no capítulo 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho,
e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, acudiu à mulher, e a terra abriu a boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Então, o texto fala de uma guerra entre o dragão e a mulher. Só que antes disso, tem que a gente falar que eu lembrei. Para a gente entender o Apocalipse 12, lembra que João está profetizando novamente. Ele começou a profetizar no Apocalipse sobre as 7 igrejas, depois sobre os selos e as trombetas. Então, profetiza novamente, fala de uma nova maneira, inclui novos detalhes do que você falou até agora. Então, é necessário ampliar o que você foi dito até agora. Então, não é uma coisa nova, ao mesmo tempo dentro de um enredo já falado. Então, isso a gente tem que lembrar quando lê o Apocalipse 12. Ele começou essa nova profecia, quando o anjo chegou e falou para ele, no capítulo 10. E a gente tem que lembrar duas coisas quando lê o Apocalipse 12. No versículo 1 fala um grande sinal, a mulher grávida com dores de parto. E no versículo 3 fala do dragão vermelho, outro sinal. Então, quando fala que é um sinal, é um símbolo. O original é signo, né? Signo é aquilo que deve estar no lugar de outro. É uma representação. Então, isso já nos dá indício que são figuras que estão sendo representadas aqui. Então, não vai cair, não vai vir um dragão voando no futuro. Isso é um símbolo. E a Bíblia fala quem que significa o dragão. A mesma coisa a mulher grávida. Ela é um símbolo. E aí, adiantando, só aqui a gente já rechaça a primeira interpretação falando que é Maria grávida de Jesus. É um símbolo. E lembrar, Apocalipse foi escrito no ano 90, 94, e é futuro. Maria viveu antes. Então, a primeira hipótese de que isso aí já aconteceu cai por terra agora, porque tem gente que entende que isso já aconteceu, que o diabo já foi lançado na terra. Aí nós vamos ver. E aí prejudica muito para a gente entender o que vai acontecer lá na frente e algumas coisas dos dias de hoje. O diabo não está na terra, ele está nas regiões celestiais. E essa guerra ainda ela está acontecendo, mas ela tem um capítulo final, nós vamos ver aqui. Aqui está narrando o capítulo final. Essa guerra está acontecendo hoje. Mulher e o dragão, nós vamos ver ela. E por que ela está acontecendo? Então a gente tem que, quando vê o Apocalipse 12, é sinal, é símbolos, é representação que Deus está usando para mostrar uma profecia, um fato que está acontecendo e vai acontecer. Sinal. Então de que se trata aí? Né? É uma guerra. Então primeiro vamos identificar os personagens, né, do Apocalipse 12. É uma mulher que existe 3 interpretações tradicionais aí para ela. Maria, isso é coisa da Igreja Católica, né? Que porque está grávida isso foi perseguida e foi para o céu, então é Jesus. Como eu falei aqui, já dei um exemplo que esse é o menos provável. Alguns falam que é Israel, depois eu vou mostrar por quê, só porque tem 12 estrelas e por causa do sonho de José. Mas Israel não está grávida de Jesus. Porque eles falam que Jesus que foi arrebatado para o céu, né? Israel não está grávida de Jesus. Pelo contrário, Israel rejeitou Jesus. No Velho Testamento, Israel é comparada, assim, à esposa de Deus, né? Deus faz esse paralelo. Mas aqui nós estamos no Novo Testamento. E outros consideram a igreja. Mas como vou ver, é mais do que a igreja. A gente já falou, eu vou falar de novo, é todo o povo de Deus. Deus começou a concepção de uma nova raça lá quando chamou Abraão. Aí nós vamos ver isso aqui com o versículo bíblico. Então só estou adiantando. O primeiro personagem é a mulher. E existe um outro personagem que é 2 filhos que essa mulher gera. Um é arrebatado para o trono, a Bíblia chama de filho varão. Quer dizer filho maduro. Que no original a palavra filho é ruios. Como se fosse um bebê adulto. Nasceu um adulto.
alguém maduro. Depois fala que ela tem mais filhos, que o dragão persegue o restante dos filhos. Então hoje nós vamos falar desses dois personagens, e semana que vem a gente fala do dragão, porque nós vamos entrar no capítulo 13, que fala da besta. O dragão e a besta andam juntos. O dragão a gente sabe que é Satanás, então para a gente entender também que são pessoas distintas. Porque às vezes a gente, antigamente, quando lê Apocalipse, fala a besta, já acha que é o diabo. Não, a besta é uma pessoa, e é um reino, uma pessoa que governa um reino, um sistema, com o poder de Satanás. Então são pessoas distintas, Satanás, que o dragão e a besta. Aí como nós vamos entrar no Apocalipse 13, a gente fala com mais detalhes, e aí vai dar para falar muita coisa sobre essa besta, porque ela é falada desde o Velho Testamento, em figuras, na semana que vem. Então vamos atentar um pouquinho na mulher e os filhos, porque isso está diretamente ligado a nós, a nossa realidade hoje. Essa batalha da mulher e o dragão começou lá no Jardim do Éden. Lá teve o início da batalha, teve uma reedição dessa batalha quando Jesus veio, chamou a igreja, e esse é o capítulo final. Então vamos ver a primeira. Você vê que os mesmos personagens do Jardim do Éden estão aqui nesse capítulo 12. Vamos lá em Gênesis 3,15. A gente lê a partir do 14. Então aqui é o texto que fala da queda do homem. E quando o homem pecou, Deus chamou um por um para prestar contas. Primeiro chamou Adão, depois chamou Eva e depois a serpente. Aí no versículo 14 fala assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldito serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Vamos da serpente. Aí fala: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. A descendência da mulher, que é Jesus, te ferirá a cabeça. E tu, né, Satanás, lhe ferirá o calcanhar, que é a crucificação de Jesus. Então aqui Deus já colocou uma guerra entre essa mulher e a serpente, entre a raça humana e Satanás. E como é que eu sei que a serpente é Satanás? Porque lá no versículo 8 de Apocalipse 12 fala: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Então a gente sabe que essa serpente não é só uma cobra. Aí como é que foi que Satanás usou? Existem várias polêmicas, né? Mas Satanás estava aqui e ele levou Adão e Eva a pecarem. Ele propôs isso e eles aceitaram. E aí Deus colocou uma inimizade. Então, Satanás tem que seduzir e conquistar o homem para implantar o seu reino. Foi colocada uma inimizade entre eles. A guerra começou ali. Não ficou de graça para o diabo. Então aí, de todo o Velho Testamento, Satanás tentou perseguir a raça humana e impedir que essa semente viesse. Que a tua semente vai te ferir a cabeça, que era Jesus. O diabo. Aí tem, né, o período dos Néfilis na terra, dos anjos que vieram na terra, né, de acordo com a interpretação. Depois veio a Torre de Babel. Depois ele perseguiu o povo judeu todo o Velho Testamento, para que a semente não viesse, Jesus. Quando Jesus veio, Jesus trouxe um novo episódio dessa guerra. Está lá em Mateus 16. (16 e 18). Que é o diálogo de Jesus e Pedro, quando pergunta Pedro quem Jesus era, né? Aí Pedro falou: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Deus fala que não foi carne e sangue que o revelou, mas o Pai que está no céu. Aí no 18, Jesus fala assim com Pedro: Pois digo também que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então é a primeira vez que Jesus traz a palavra igreja no Novo Testamento. Ele fala que as portas do Hades, que é a versão certa, não prevalecerão contra ela.
Então aqui Jesus já colocou um confronto também. O que é as portas do Hades? A Hades é a morte, a região dos mortos. Lá em Hebreus, como eu coloquei ali, fala que o diabo tem o império da morte. Então aqui Jesus trouxe uma nova edição dessa batalha. Agora, a batalha vai ser entre o meu corpo, a igreja, e Satanás. Essas portas não vão prevalecer. Então, o dragão contra a mulher começou no Jardim do Éden e teve uma versão. Quando Jesus implantou a igreja, tem uma versão, essa batalha está acontecendo. E o que acontece no Apocalipse 12 é o capítulo final dessa batalha. Então, como nós vamos ver aqui, a batalha está acontecendo hoje. Quando a gente lê o Satanás para diante da mulher, o dragão, ele não quer pegar a mulher. Ele quer pegar o filho que está dentro dela. Ele quer lhe tragar o filho que vai nascer. E como nós vamos ver daqui a pouco, é Jesus sendo formado em nós, na igreja. Então, só para reforçar um pouquinho, é 2 Coríntios 11, capítulo 3 e 4, capítulo 11, verso 3 e 4, fala lá. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se afaste da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou receber de outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com a razão sofrerei. Como a serpente, no 3 fala, tempo que assim como a serpente, Paulo tinha já esse temor. Dessa guerra. É que aquilo que aconteceu lá se repita hoje. E ele está falando para a igreja de Coríntios. Que é falando para nós também. Está salvo. Ele temia que, assim como a serpente enganou Eva, os coríntios fossem enganados também. Então, isso trazendo para os dias de hoje, assim como a serpente enganou Eva, temo que vocês também possam ser enganados. E se tem uma coisa que tem hoje na igreja, todas as igrejas, é engano. Mas é muito. Quanto mais a gente vê notícias aí, e vê configuração que a igreja está tomando, é muito engano e as pessoas não percebem. Acham que esse formato aí é o que é igreja. E se a gente entrar nos detalhes, né? Como a gente já falou muito aqui, não tem nada a ver com a igreja que está aí hoje. Agora eu vou falar assim, me desabafar, não tem nada a ver com a igreja que está aí. A gente tem centro de entretenimento, centro de palestra, centro de autoajuda. Esse formato de alguém lá na frente, eu já falei, e um monte de gente ouvindo lá, e controlando a sua vida, tem que prestar contas para eles. Isso não é igreja. A gente já falou aqui nas 7 igrejas como é que cada um foi se configurando esse formato. Nós somos fruto do formato da igreja de Sardes, da igreja da Reforma. Isso não tinha. Então o engano implantou mesmo, aconteceu mesmo. Porque o diabo, Satanás, ele teme que esse filho seja formado em nós, Cristo ser formado em nós. Porque quando ele for formado, aí ele perde lugar no céu, como a gente viu e vai ver aqui. Então, como eu falei, esse é o capítulo final da batalha, Apocalipse 12. Mas ela está acontecendo hoje. Porque essa formação desse filho varão, como nós vamos ver, começou lá em Abraão, e nós somos parte desse filho varão se vencermos, se deixarmos Cristo ser formado em nós. Essa é a mensagem principal de todo Apocalipse. Porque Jesus está esperando esse filho ficar pronto. Como nós vamos ver, esse filho é a noiva dele, esse filho varão. É aqueles em que se permitem Cristo ser formado em nós. E o diabo está trabalhando intensamente para que isso não aconteça. Ele permite, né, ou ele não se importa que se você abre igreja, que você pregue, que você... Não importa, mas que você pregue, que você seja muito ativo, contanto que Cristo não seja formado em nós. Quando ele para diante da mulher querendo perseguir a mulher, ele está preocupado com o que está lá dentro da mulher. Mulher somos nós. Está preocupado com como é que está a vida cristã de cada um. Porque se Cristo formar em mim, em você e esse filho, cada um é uma parte desse filho. Quando completar, aí acontece uma guerra no céu. E aí fala que Satanás é lançado aqui e fala que ele lamenta que pouco tempo lhe resta. A gente tem que saber que nós estamos numa batalha ferrenha para que Cristo não seja formado em mim. Só que é sutil, né? Já enganou, pode nos enganar também. Porque a gente pode achar que se Cristo ser formado em nós é uma vida ativa, uma vida de estudo bíblico. Esse formato tem que manifestar Cristo em nós. É dores de parto que esse filho nasce. A gente tem que sofrer as dores de parto.
Então, essa formação não acontece por só entender a Bíblia ou por só estar ativo em alguma missão. É uma coisa que demanda dor de parto. É uma coisa que você tem que sangrar. A alma tem que morrer para que isso nasça. Então, a mensagem principal do Apocalipse 12, que eu gosto de fazer, porque quando a gente entende isso, a gente traz esse capítulo final para os dias de hoje. Cristo está sendo formado em mim. E o diabo vai impedir, que o diabo está lutando para que isso aconteça, no geral e na vida de cada um. Então, ele conhece cada um de nós. Ele é um excelente psicólogo, como já disse, entende muito bem da alma humana e vai usar os artifícios menorzinhos, mais sutis, para que Cristo não seja formado em mim. E eu fico enganado achando que estou bem espiritualmente. Cristo está sendo formado em mim, que é o caso da Laodiceia. Rico sou, de nada do fiat. Não, eu estou bem espiritualmente. Então essa batalha está acontecendo. O que Apocalipse 12 narra é o capítulo final dessa batalha. É isso que a gente tem que entender. Para eu ser esse filho varão, eu tenho que vencer Satanás, que ele vai impedir, que ele está lutando para que isso não seja formado em mim. E para ser formado gera dor na alma, né? Paga-se um preço. Por isso que esse filho varão ele é arrebatado primeiro e tem um prêmio, né? Ele é arrebatado para o trono, que é um local de autoridade, de reconhecimento. Então essa é por isso que eu coloquei a Batalha das Eras. Sempre teve essa batalha, teve várias edições. No primeiro chamado, quando Jesus veio à Terra, e o Apocalipse narra o final dessa batalha. Quando ela termina, aí Satanás é lançado fora. Enquanto ele está lá em cima, é porque tem a batalha ainda. Enquanto Cristo, esse filho varão não está sendo formado ainda, ele está lá em cima agindo. Então, o grande temor dele é que esse filho místico, né, esse ser corporativo de vários membros, se forme. Que ele perde o lugar dele lá em cima, que ele usurpa como dominador deste mundo. Ele está lá em cima, usurpando como governador deste mundo, como diz a Bíblia. Então, a ameaça para ele de ele perder a posse é esse filho ser formado. Aí traz a importância da nossa vida com Deus de cada um. Como que depende o plano de Deus de cada um ser formado espiritualmente, amadurecer espiritualmente. Então, como a gente viu, vamos ver de novo quem que é essa mulher. Vamos usar a própria Bíblia para entender quem que é essa mulher e como que são gerados esses filhos. A gente vai usar o livro de Gálatas, capítulo 3. Eu já coloquei ali que é Jerusalém celestial. Lembra que é um sinal, uma figura essa mulher. Mulher do 6 ao 9, depois eu vou pulando os versículos. Então fala assim como Abraão, versículo 6, Gálatas 3, 6. Assim como Abraão creu a Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Então Abraão gera filhos. Todos que são da fé são filhos de Abraão. Ora, a Escritura prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, nós, né, que não somos judeus, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações, de modo que os que são da fé são abençoados como o crente Abraão. Agora no versículo 11. Não, 3, Gálatas 3. Agora no 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Cristo Jesus, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do seu Espírito. Irmãos, como homem falo, um testamento, embora de homem, uma vez confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas. Não diz a seus descendentes, como falam de muitos, mas como a de um só, e a teu descendente, que é Cristo. E digo isto:
ao testamento anteriormente confirmado por Deus. A lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a tornar inoperante a promessa. Pois se da lei provém herança, já não provém mais da promessa. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Logo, por que a lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita. E foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então, Paulo está fazendo aqui explicando que sempre foi pela fé, desde Abraão. Quando Deus chamou Abraão dentre as nações, ele começou a formar um povo ali. E sempre foi pela fé na promessa. A lei serviu só para guardar, falando 19, por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem foi feita a promessa, até que viesse Jesus. Agora no 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados por aquela fé que se havia de revelar. De modo que a lei se tornou o nosso aio, o nosso pedagogo, o nosso cuidador, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então aí. Agora Apocalipse, agora no capítulo 4. Então o que começou em Abraão foi aquilo que veio pela fé. Tanto judeus como gentios. Então ali foram gerados filhos que nós vamos ver agora no Apocalipse, no Gálatas 4, 23. Abraão é o pai da fé. Se tem pai, tem filhos. Filhos da fé. 4, 21. Gálatas 4, 21. Dizei-me, pois, os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvi vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa, pela fé na promessa. O que se entende por alegoria, por sinal, pois essas mulheres são 2 pactos, um do monte Sinai, que dá luz a filhos para a servidão, e que é Agar. Ora, esta Agar é o monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, o qual é nossa mãe. Essa que é a mulher de Apocalipse 12. Jerusalém que é nossa filha, que é nossa mãe. Pois está escrito, alega-te estéril que não dá luz. Que mais são os filhos da desolada dos que têm marido. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Mas como naquele tempo que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Ora, que diz, porém, a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Nos faz uma analogia de Abraão com suas 2 mulheres. Sara, que era sua mulher, e Agar era escrava, que deu para ter o filho Ismael. Então, a Bíblia fala que a filha da promessa de Sara são os filhos da promessa, da fé. Mas que ele também gerou filhos da carne, filhos que não são da fé, que é de Agar. Se Abraão é uma figura do pai e tem 2 filhos, Deus também se divide em 2. Falar no Velho Testamento que Ismael também teve uma herança, mas não a de 2 árvores da promessa. Então essa mulher que é a Jerusalém de cima gera 2 tipos de filho. Nós vimos no Apocalipse 2 tipos de filho, um varão e os demais filhos que ficam. Estou trazendo esse texto aqui. A gente pega a analogia dessa mulher que está no Apocalipse 12, que fala que é um sinal, uma figura. E essa mulher tem a característica de ter 12 estrelas. Aí eu já li na outra reunião, quando José tem um sonho, ele fala que viu 12 estrelas e 11 se reinclinavam sobre ele. Eram os 12 filhos de Jacó. Então, as 12 estrelas sobre a cabeça da mulher representam quando Deus se revelou por meio de Abraão e gerou os patriarcas, antes da lei. Então, não tinha lei. No caso, 430 anos antes, Deus chamou Abraão, antes da lei. As 12 estrelas. Então, o povo de Deus a partir de Abraão, antes da lei. Significa as 12 estrelas sobre a cabeça da mulher. A lua
Para que a mulher está sobre os pés, sobre a lua. Então, o Velho Testamento, ou a lei, serviu de base para o Novo Testamento. O que está sobre os pés ali era uma luz refletida, não era uma luz própria. Era uma luz fraquinha, porque quando Jesus veio, o evangelho se abriu, sobre nós a luz foi mais clara, vamos dizer, a luz do sol. Então, Deus falou por meio de Moisés, e ali estipulou o povo de Israel na terra de Canaã. Tem uma fronteira. Você vê que o povo que Deus foi se configurando desde Abraão. Porque antes de Abraão, eram as nações que se rebelaram contra ele, e antes das nações, Noé e até chegar em Adão. Então, nós estamos falando dos da fé. Aí nós vamos perguntar assim, mas e o povo antes de Abraão? Eu vou falar minha opinião daqui a pouco. E fala que a mulher também está vestida do sol. Aí Deus falou por meio de Abraão, falou por meio de Moisés, depois o próprio Deus veio falar conosco, através do seu Filho Jesus. Ele representa nós, a igreja, depois da lei. Então essa mulher que está gerando filhos da fé, começou lá em Abraão. Todo mundo que é da fé é filho de Abraão. No Velho Testamento eles criam na promessa da semente que viria, Moisés cria no Messias que viria, e nós cremos no Jesus que já veio. Tá? Tudo é por fé. Só que, no meio desses, tem dois tipos de fé, vamos dizer assim. Tem uma fé que amadurece e uma fé que não amadurece. A gente está vendo que tem dois, nós vamos chegar lá. Que o próprio texto fala que a mulher tinha dois tipos de filho. Um varão que amadurece e ressuscita e é arrebatado primeiro, e outros que ficam, que é perseguido pelo diabo. A gente tem que entender que essa mulher está grávida. Aqueles filhos que amadurecem primeiro são arrebatados primeiro. É chamado de filho maduro, filho varão. Eu estou mostrando que essa mulher é uma Jerusalém celestial. Uma mulher é uma mãe celestial. Uma mãe espiritual. Todo povo que nasce pela fé. E Deus, quando Jesus veio, ele criou uma nova raça. Praticamente o último Adão. Então essa nova raça está sendo gerada pela fé, não por mais por obras. Então essas características, 12 estrelas, a lua e o sol. As três esferas do povo de Deus depois de Babel. E aí a pergunta, e os Adão, Noé, Enoque, e o povo antes desse aqui? Não considera isso, não. Eu já fiquei com essa pergunta. Daí achei um versículo, eu vou adiantar aqui, que eu acho que tem a ver, porque aqui está esses vencedores, a noiva que vai reinar com Jesus, mas tem o povo de Deus antes de Abraão. É só para mostrar minha opinião, a gente considerar uma hipótese. O Apocalipse 19 fala das bodas do Cordeiro. Né? Então, a noiva a gente já sabe que é aqui, ó, isso que amadurece. Apocalipse 19, 7. Só para a gente considerar uma hipótese aqui. Tem que falar da noiva, né? No 7 fala assim: regozijemos e exultemos, e demos glória. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Bodas é a festa de casamento. A noiva vamos comemorar. Já a sua noiva se preparou, que é que esse filho varão, esses vencedores. E foi-lhe permitido vestir de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Aí no 9 fala assim: e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aí tem versão que fala, bem-aventurado aqueles que são convidados às ceias da boda do Cordeiro. Os convidados são pessoas diferentes. Está falando aqui da noiva, dos convidados. Aí eu acho, aí opinião minha, né? Que esses que são convidados para as bodas do Cordeiro, que vai ser no milênio, esses convidados são esses vencedores antes de Abraão. Porque isso é uma incógnita. Quem que é os convidados? Não é a noiva, não é a igreja vencedora. Porque ela é a noiva. E os convidados, aí é uma hipótese minha, né? Porque eu fico com essa pergunta, mas e os vencedores? Aqueles que Deus considerou no seu julgamento dignos, né? Diferentes dos outros, antes de Abraão. Tem dois exemplos aqui, Noé e Moisés. Eu acredito que pode ser eles, é só uma hipótese. Esses são convidados. É Abel, Enoque, Noé, são antes de Abraão.
uma hipótese, e deixa para vocês pensarem, porque é uma coisa a considerar também. Deus tem uma organização no planeta. Já falou aqui, né? A gente tem essa ideia da reforma, só aceitar Jesus e ir para o céu. Todo mundo vai igual para o céu. Como nós já temos falado e visto aqui, que não é bem ir para o céu, é Deus implantar o que ele tentou lá no Jardim do Éden aqui na Terra. O jardim que na Terra pôs o homem, queria que o homem governasse e expandisse a partir da árvore da vida que é Jesus. Ele vai restaurar isso no milênio. Ele vai implantar isso de novo. Só que agora, é da sua igreja, Jesus vindo na Nova Jerusalém. Então tem toda uma organização, uma ordem. Então, esses que viveram antes de Abraão, que são. Deus chamou Abraão porque as nações se rebelou contra ele, por causa de Babel. Porque Deus zerou o dilúvio e achou que ia começar de novo. Né? Vamos começar de novo a história. Mas o homem foi contra ele do mesmo jeito. Todos os homens se viraram contra ele. E Deus chamou Abraão, dentre todos esses, e começou um plano a partir de um povo, Israel. Talvez esses convidados sejam esses. Os filhos de Noé. E toda uma geração. Não foi só Noé que foi. Vou falar dele, né? Mas o mundo antigo tem uma história também. Teve um julgamento. Acredito que pode ser esses convidados aí. Sempre fica sem cola. Quem que são esses convidados? Um dia eu pensei isso. Isso aí. Essa mulher. E tem o filho, o varão, que a gente já falou aqui várias vezes. Que a gente chama ele de vencedores. Por que no romance de Apocalipse 12 fala que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então são vencedores. Fala aqui os critérios pelos quais eles venceram. O sangue do Cordeiro é a vida, eles tinham a vida de Jesus, porque a Bíblia fala que a vida está no sangue. Então fala que não é o sangue material, eles tinham a vida de Jesus manifesta neles. Jesus formou neles. Falando que Cristo está sendo formado em nós. No mesmo texto de Gálatas, Paulo fala aqui, filhinhos, por quem sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em nós. Aí o texto vai mostrar que esse filho varão, essa mulher que está sendo Cristo sendo formado em nós. E Paulo sofreu dores de parto, igual essa mulher. Contribuiu com os irmãos deles, né? Na época lá, que fosse formado neles e nós também. Então nós temos sofredores de parto por nós e por nossos irmãos. Cristo seja formado em nós. Palavra do seu testemunho, eles testemunharam com a vida e não amaram as suas vidas até a morte. E aí, às vezes parece que esse versículo é só para os mártires. É diferente, não amaram as suas vidas até a morte chegar. Parece então que é vencedor só quem é Marte. Então eu quero ser Marte, não tive oportunidade de ser Marte. Então é uma opinião minha, não amar as suas vidas até a morte chegar, até o dia da minha morte chegar, eu não amei a minha vida. Deixei meu ego morrer e Jesus viveu em mim. Quem está nessa condição ali pode ser Marte, ainda que ela não aconteça. Você está preparado para ser Marte? Meu irmão fala que existem os mártires vivos. Então, na condição de Marte, se precisar, mas não precisou, mas está no estado totalmente morto para si mesmo. Esses são a condição para os seus vencedores. E aí eu estou só relembrando algumas coisas que a gente já falou. Nas 7 igrejas, que é a história da igreja desde Jesus, já tem 2024 anos, em cada carta, Jesus chama e faz um alerta para ser vencedor. Eles que atendem às condições, que lá é condicional, ao que vencer, faz parte do filho varão. Porque não está escrito aqui, não importa que profetizeis novamente, João está falando Apocalipse 12, do filho varão, está falando das 7 igrejas. Ele está profetizando novamente o que já profetizou. Só que agora uma outra linguagem. Filho varão. A mulher. É Apocalipse 2 e 3, as 7 igrejas. Ali está mostrando a mulher grávida. E está mostrando a condição da gravidez. Uns ali precisam de ficar esperto, porque senão vai abortar essa gravidez. Nós estudamos durante quase 5 meses falando lá dessa gravidez. Apocalipse 2 e 3. A gente pode colocar a gravidez da mulher. Então nós estamos ali. E ali tem as artimanhas que o diabo tentou e tem tentado para impedir essa gravidez. A igreja de Laodiceia, a igreja de Sardes, Tiatira. A gente lembrar e fazer esse link agora. E é o que vence a
Aí ele é arrebatado para o trono quando chegar no capítulo final. Se ele tiver morto, vai também. Aí é só o capítulo final da batalha que está acontecendo agora. Então, a gravidez tem 2.000 e tantos anos. Uma gravidez, aqui fala que ela está com dores de parto. Então, no final da gravidez, o Apocalipse 12. Está quase nascendo, está quase completando o número desse filho varão. As bodas do Cordeiro é uma festa. É uma festa. Comemoração, é uma festa, uma celebração. O casamento, antes casa no civil, depois casa na igreja. Mas o casamento se dá é agora. É aqui que vai, lá vai manifestar o que aconteceu aqui. O casamento é agora. Assim, quando fala que a mulher tem que deixar o pai e a mãe deixar a família, para casar e ser uma só carne. Para casar com Jesus é muito mais. Tem que fazer caminho. É, Tem que largar tudo mesmo. Não é só o pai com a mãe, não. tem que largar tudo. É, Porque senão não casa, não. Vai ser só o matrimônio, não casa. para se tornar um só. Casamento é um negócio muito profundo. Eu falo que matrimônio é uma coisa, casamento é outra. Casar é um negócio muito profundo. Então, o casamento se dá é agora, para se tornar um com Jesus. É, essa gravidez é se tornar um, se tornar um dia disso, vai se tornando um cada vez mais. Uma metáfora de gravidez e casamento. Casamento é um negócio muito profundo. Se não deixar o pai e mãe, não casa. E se não deixar isso tudo aí para casar com Jesus, é muito mais difícil. Porque é um casamento espiritual. Até vou falar aqui na frente, porque a gente tem uma ideia, aí vai dar pra ir. A igreja não é a noiva de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. E a noiva é tirada do corpo. Foi assim lá no jardim do Éden. Adão é o corpo, a mulher foi tirada do corpo. Porque para ser noiva, tem que ser gloriosa, ser manca, sem ruga, sem mácula, tem que ser vencedor, tem que casar com Jesus, tem que se tornar um. Todos fazem isso. A ideia ideal que fosse. Como é que é? Vós em mim e eu em vós. É, Por exemplo, muitas vezes você está em mim, mas eu não estou em você. Aí não tem. e esses vencedores, essa noiva, esse filho varão, é que vai reinar com Cristo durante 1.000 anos. Ele fala que o filho varão vai reger as nações com a vara de fogo. E para você governar as nações, é literal, vai governar as nações mesmo. Vai gerir o mundo durante 1.000 anos com Jesus. Você tem que estar assim, tem uma só carne, porque tem que falar a mesma língua, tem que ter a mesma natureza. Quando você vê duas pessoas brigando, esse exemplo está bem simples. Você está regendo as nações, está vendo lá pessoas brigando. Você não pode ficar com um lado do outro, você não pode ser imparcial. Ah, aquele ali que está certo. Você tem que ter as mesmas críticas, a mesma natureza, a mesma ótica de Jesus. Reger as nações vai ser isso. Vai ser educar o mundo a conhecer a Jesus durante o milênio. Então você vê que é algo muito mais profundo. Por que tem essa distinção? Por que tem essa condição? Porque não tem jeito de governar de qualquer jeito, sendo qualquer um. Ah, o mandato de presidência de uma empresa, de uma cidade, de um país, de um estado, para qualquer um. E Jesus também não vai fazer isso. Vai dar para os maduros, pelas condições de vida. Como eles estão mortos para si, eles vão ver com a mesma ótica de Jesus. É só Jesus que vive. Eles aí, eles podem, é uma só carne. Eles têm a mesma natureza. Por isso que a figura do jardim do casamento, de Adão e Eva, é para a igreja. Vou falar daqui a pouco para a igreja. Deus deu um sono profundo para Adão, tirou Eva da costela dele. Eu farei uma ajudadora que corresponda. Tem que corresponder, tem que ser igual. Tem que estar do meu lado aqui no trono e governar. E tem gente que não vai estar nessa condição. Mas quem vê se opa, porque não é automático. A gente tem, acha que é automático. Eu aceitei Jesus, então agora eu estou pronto. Para quando o céu vier ou para quando o reino vier. Não. Tem que estar mudado aqui dentro. Não tem varinha mágica. Não força aqui. Não força o livre-arbítrio nem quando eu aceitei, nem na minha transformação. Só que cada um tem um tamanho desse reino, desse filho varão. Eu posso ter um papel maior lá para governar, ou menor. Mas você tem que ter o que foi escolhido para você. Deus nos conheceu antes, ele viu cada um como que era. Você vai ser esse pedacinho aqui. Você tem que chegar nesse nível. É porque a gente tem essa coisa automática. Não, cheguei lá, eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus. Você está com o corpo de glória, eu estou pronto. O corpo de glória
É uma coisa. Sua alma é que vai ressuscitar. E que estado que ela vai ressuscitar é que vai ditar se você está apto ou não. Se você não tiver apto, a gente já falou, aí vai ter que ser purificado em putz para fogo. Se ela tiver apta, vai reger as nações com a vara de ferro. Então, O que vem depois? isso. Vai o quê? Não, nem reinar se fala ir para o céu. Eu gosto de falar depois que eu aprendi, né? Quando você vê um pouco da história da igreja, isso é importante. Isso veio da reforma. Resumindo, saímos da igreja católica, realmente saímos, somos salvos pela graça. Então basta aceitar Jesus pela fé, né? Que foi o que Lutero trouxe, a salvação pela fé, e é mesmo. E você está salvo, não precisa de obras, não precisa de comprar indulgências, e aí você vai para o céu, tem a vida eterna. E ficou por isso aí. A igreja, desde tem 500 anos, só dá ênfase a essa parte evangelística. Aceitar Jesus, vai para o céu. Vamos evangelizar, vamos fazer discípulo, né? Que acho que fazer discípulo é fazer convertido. Não está errado, mas está pela metade. Aí alguns irmãos, sozinhos do século XIX, restauraram essa mensagem do reino, que tem uma condição, que tem uma divisão do povo. Isso que tem que ser restaurado hoje. Então se pensa aí, aceitar Jesus para ir para o céu. É foda. Isso é que tem que arrepender todo dia. Porque a gente vai entrando no arrependimento porque é o básico, né? Arrependei-vos. Foi a primeira mensagem que Jesus falou em João Batista, arrependei-vos. Só que não fala isso, a igreja hoje é um lugar de promessas para a vida funcionar. Se sentir bem. Depois a gente conversa, mas a gente viu a condição da igreja. É um centro de entretenimento, é um lugar de bem-estar, de fazer acontecer, de metas. Não é nada de igreja. É tudo bem de igreja. Você vê que certas igrejas, o centro não é Jesus. É a própria igreja. Se você vier aqui, é que vai acontecer. Se você fizer aqui, é que vai acontecer. É Laodiceia pura, que é a igreja. Mas se não arrepender, que está escrito lá na igreja de Laodiceia, pobre, arrependa-te. Você que é corpo de miolo, ó, olho, lava suas vestes. Se não arrepender, todas as igrejas têm um chamado de arrependimento. Não é isso, as pessoas, essa é uma herança da reforma. Uma herança incompleta. Falando que a reforma foi errada, mas ela é incompleta. Ninguém sabe depois. Não, aí vem depois, assim, nós estamos vendo a Bíblia, e eu também não fui cometido por isso. Você é salvo pela graça, você não é mais da igreja católica que era por obras, então agora você é protestante evangélico e você aceitou Jesus. Vai para o céu. Vai, depende como e quando, mas que você vai, vai. Mas porque é isso que Deus quer. Nós já leu aqui, já falou. Né? A Nova Jerusalém desce, é aqui na terra que Deus quer implantar, e não vai ter mais uma divisão entre mundo espiritual. É outro assunto, né? Mas esse papinho lá andou um pouco da reforma da Igreja Católica de ficar lá no céu, nas nuvens brancas, com os anjinhos de ar. Enfim, como eu falei, o diabo tenta. O diabo está enganando, assim como o diabo tentou, falou, né? O diabo enganou Eva, eu temo por vocês. O diabo tenta enganar. Né? Ele deixa meia verdade, tá bom. Você salva pela fé. Tá certo. Você conseguiu ficar livre católico, contanto que vocês não amadureçam. Vamos aí. Porque crente maduro é uma ameaça para ele. Tirar ele lá de cima. É o que está falando em Apocalipse 12. Vamos falar aqui. E os antigos que está escrito lá em Hebreus hoje também são vencedores. Vamos considerar só a igreja. Então, o varão é constituído dos vencedores do Novo Testamento, que a gente chama igreja, e dos Velho Testamento. Começou lá em Abraão. Foram vencedores também, batalharam para crer em Deus. E ser fiel a ele. É como eu falei já, o varão representa a noiva do cordeiro, as suas bodas. Porque, como eu falei, tem essa ideia tradicional que a igreja é a noiva do cordeiro, baseado lá em Efésios 5, tem o texto da mulher e do marido, né? Mas se a gente analisar lá, fala que nós somos o corpo de Cristo. Jesus se entregou por ela, pela igreja, para apresentar uma noiva em si. Ela tem que apresentar ainda essa noiva gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Em Efésios 5. Já conheço o texto lá do marido e da mulher. Então e a gente usa a figura, porque fala que Adão, Jesus é o último Adão.
foi feita em figura. Então, isso é uma figura quando Deus fala que grande é este mistério. Ele fala, não o homem e a mulher, mas Cristo e a igreja. Então, aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Deus fez o homem e a mulher e criou o casamento, ele não estava pensando em nós. Estava pensando em Jesus na igreja. Esse que é a verdadeira realidade, porque nós vamos passar como um casal. Então, ele pegou Adão e deu um sono profundo e tirou do corpo uma mulher. Qual que é a figura? Qual que é o sono profundo? Jesus foi, ressuscitou e foi embora. Ele está em sono profundo, está separado de nós. Enquanto ele está em sono profundo, lá nos céus, está sendo tirada essa noiva do corpo. O ideal é que todo o corpo fosse a noiva. Jesus não queria isso. Jesus não queria que só uma parte do salvo da igreja fosse a noiva. Só que para ser noiva, nós já vimos que falar que tem condições, tem que ser igual. A noiva tem que ser igual ao noivo, mesma natureza. E para ser da mesma natureza, tem que ser ali, amando as suas vidas até a morte. E o sangue do Cordeiro, a palavra do seu testemunho. Agora somos filhos. E ainda não é Manifestado manifestado. o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes. É semelhante. Adquire essa semelhança Agora. Por isso que eu falei que o Apocalipse 12 é o enredo, é o capítulo final, mas está acontecendo hoje. Não busco isso. Não os conheço. E por que tem que ter semelhança e semelhança? Igual eu falei, para reinar junto. Nós não podemos brigar. Né? Imagina briga de casal no reino. Jesus e a noiva brigando. Fala, não quero que faça assim, não. Lá não tem briga de casal, não. Pensa de um jeito, eu penso Pé de outro, não. Essa nação aqui, eu não sei como é que vai ser, né? Imagina, esse povo aqui brigando com essa nação aqui, porque eles estão certos, mas eu acho que ele está errado. Não tem isso. É a mesma natureza. as três pessoas da Trindade são três, mas parece que é uma só. Elas são harmônicas. Elas não E têm essa conflito. quarta pessoa que vai vir aí, né? Elas têm que estar na mesma Tem linha. que estar na mesma linha. Tem que estar harmônico. Por isso que, esse filho varão representa esse que conseguiu vencer. Esse que conseguiu estar nessa mesma harmonia, nessa mesma natureza. Mas aqui dá um outro estudo, né? Só que a gente tem essa ideia mesmo. A igreja é a noiva de Cristo, a igreja é o corpo. O ideal é que o corpo também fosse a noiva. Mas para ser a noiva tem essas condições, como a gente já falou em todo Apocalipse 2 e 3, vários outros textos. Todos alcançam isso. Aí nós vamos ver alguns exemplos no Velho e no Novo, que Deus sempre teve uma distinção no seu julgamento do povo de Deus. Não porque ele quis, mas porque ele é justo. Eu não vou ler os versículos, não só para a gente lembrar. Enoque, eu falo que ele andou com Deus no meio de uma geração. Andar é ter intimidade. Ele fala que porque ele andou com Deus, ele foi levado, ele foi arrebatado. Tinha uma figura de um arrebatamento. Subiu no meio daquela geração lá. Noé é outro exemplo do meio distinto da geração. Fala que ele achou graça diante dos olhos de Deus. Diferenciado. Ele foi chamado, escolhido para pregar o Apocalipse do Velho Testamento, do mundo antigo. Ele pregou que viria, estava construindo uma arca Numa corrupção geral do gênero humano. Era um pregoador da justiça que fala. Como eu falei, Abraão teve dois filhos, Isaac e Ismael. Mas um era o da promessa, o outro era da carne. Hoje tem muito crente carnal. Por isso, três. Gente crente espiritual e crente carnal. A gente chama de crente carnal de crente menino. E o menino não pode reinar. Você não põe uma criança para reinar, que ela não tem condições. Então, estou resumindo aqui como é que tem as distinções na Bíblia. Fala dos filhos de Jacó e Esaú, os filhos de Isaac. Deus fala, amei Jacó e aborreci Esaú. Pode ser rejeitado. Rejeitado. Esaú tinha direito à primogenitura, mas ele preferiu um prato de lentilha porque estava com fome. Que é uma figura hoje. Todos têm direito à primogenitura, todos têm direito ao reino, mas muitos, por causa de fome, por causa da carne, vão trocar esse prato de lentilha. Sempre tem, mas continuou sendo filho de Isaac. Nós estamos falando de uma promessa, nós estamos falando de uma herança. Josué e Caleb no meio de mais de 1 milhão de pessoas saíram do Egito, mas na hora de entrar em Canaã, os únicos que toparam enfrentar os gigantes. Se Deus se agradar de nós, é que Deus falou, depois lê lá em Números 14, os textos mais fortes. Né? Eles choraram amargo, agora vocês vão me perdoar.
Falaram que Deus falando nessas palavras, vocês não falaram que eu trouxe vocês para esse deserto para morrer aqui? Então vocês vão morrer. Seus filhos? Fala assim, nós precisamos morrer aqui. Antes tivéssemos um cemitério no Egito para enterrar nossos filhos. Ah, então tá bom. Vocês me tentaram essas 10 vezes. Vocês vão morrer, mas seus filhos vão herdar. A não ser Hoje, a figura dos vencedores. hoje não morre física, mas morre espiritualmente. Exatamente. Tudo é uma figura. Que tem essa figura todo o Velho Testamento. E no Mateus 25 fala do servo bom e fiel, do servo mau e imprudente. É a parábola dos talentos. Só estou relembrando que a gente falou aqui. Também tem duas distinções de servo. Ele fala, o Senhor foi acertar conta com os seus servos. Então, aquele texto não é para o mundo. Seus servos. E tem 2 tipos de servo lá e 2 tipos de destino lá. Só estou relembrando. As virgens tinham 5 que eram vigilantes. 5 eram prudentes, outras imprudentes. O texto de Coríntios 3, também que eu já li várias vezes. 2 tipos de crente. O tipo de vida que constrói. Madeiro, feno e palha. Mostra essa separação entre os cristãos, entre os povos. Nas 7 igrejas tem os vencedores. Se tem vencedor, tem perdedor. Tem que não vencedor. E isso eu vou ver mais para frente, né? Quando chegar no Apocalipse, quando tem as primícias. Primícias é que é colhido primeiro, que amadureceu primeiro. Tem o que amadurece primeiro, tem o que amadurece depois. As ultimícias. Ultimícias não. Então, só estou mostrando aqui que o filho varão está nesses, para representar desde o Velho Testamento, esses personagens. Representam aqueles que foram, aqueles que se tornaram, né? Deixaram se tornar a imagem e semelhança de Jesus. Deixaram a obra ser feita dentro. Então, aqui só vou fazer o gráficozinho que eu sempre faço para a gente encaixar agora o Apocalipse 12 no contexto do Velho Testamento. Então vai existir uma batalha. A mulher e o filho dentro, que a gente já viu aqui, contra o dragão. O dragão tentando impedir que Jesus seja formado nessa mulher. Aqui fala que o dragão tem 7 cabeças. A 7ª cabeça ainda não veio. Apocalipse 17, depois nós vamos ver com calma. Então, para acontecer esse capítulo final, tem que aparecer a 7ª cabeça do dragão, o 7º rei. Porque lá em Apocalipse 17, quando João está falando da besta, que tem 7 cabeças, fala 5 já caíram, não existe, que é o Império Romano, e outro ainda não veio. Então, esse episódio de Apocalipse 12 não pode ter acontecido justamente por isso. Porque aqui o dragão já tem 7 cabeças. Então ainda falta a 7ª cabeça. E esse período, essa batalha final, fala que ela está com dores de parto. Como nós já vimos aqui no. Refere-se ao período dos 4 selos. Porque Jesus chama o que acontece nos 4 selos, engano, teste de dores de parto também. Só estou relembrando. Para começar esse capítulo final de Apocalipse 12, a 7ª cabeça tem que aparecer. Esse último reino tem que aparecer. Esse último império. Quer dizer que a luta hoje Não está contra o acontecendo. espírito não é de Cristo. É. O cara fala, não temos que lutar contra o sangue, contra o principal. Protestados. A luta está hoje travada. Eu falei, o Apocalipse 12 é presente para nós hoje. Isso aqui é só o capítulo final dele. Que está sendo narrado aqui, o capítulo final dessa batalha, né? Dragão. Então aqui deu 7 selos. Quando nesse capítulo final ele é arrebatado para o trono. Então a primeira vez que aparece no Apocalipse a palavra arrebatamento. Existe arrebatamento, sim. Ele fala que não existe, né? Arrebatamento aí. E quando ele é arrebatado, quando chega um novo personagem lá nas regiões celestiais, Satanás tem que sair de lá. Ele é o texto dos anjos. Aí fala que houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra Satanás e seus anjos. E não mais se achou o lugar dele e foi precipitado na terra. Tem gente que acha que lê isso aqui como passado. Satanás não está na terra. Efésios é muito claro que ele está nas regiões celestiais. Mas se ele está na terra, cadê ele? Ah, não, ele é espírito. A gente tem essa ideia que é uma coisa invisível. Mas é visível. Ele só não está aqui porque a gente só não vê porque ele não está aqui. Mostra claras vezes que as pessoas que viram anjos, Abraão recebeu anjos na sua casa. Então os anjos eles não são invisíveis por causa da matéria deles, eles são invisíveis porque eles não estão aqui. É invisível porque é espírito, né? A fumaça. Não, é invisível porque ele não é visível, ele não está aqui.
Quando Deus permite, eles vêm aqui se ver. O próprio João interagiu com os anjos, viu? Aquele livro que veio até o reino, é uma forma bonita que eu lembro. Que é uma questão de justiça. Jesus venceu, não, o mundo também há de vencer, por isso que ele perde o lugar dele. Ele vai perdendo aos poucos. É, o que aconteceu com a cabeça tem que acontecer com o corpo. Ele vai perdendo. É questão de justiça. Ele vai cair porque ele vai sendo derrotado. Dia a dia. Dia a dia. E aí, quando esse corpo quando estiver pronto, chegar lá em cima, é tipo tomar posse, né? Sai daí. A gente gosta dessa palavra tomar posse, né? Aí vai desalojar Satanás de lá. É a reintegração de É, vai desalojar. Por isso que fala aqui. Por isso que no versículo 10 fala assim: agora é chegada a salvação e o reino do nosso Deus. Porque agora chegou aquele que vai reinar com Jesus. Aí Satanás é lançado na terra, aí nós vamos ver depois, quando falar dele. Aí na terra vai ter um novo personagem, novos, né? Um terço dos anjos. Parecendo meio hollywoodiano, mas é o que está escrito na Bíblia. Mas aconteceu isso no passado, né? Seres aqui na terra. Enfim. E aí a mulher foge para o deserto. Aqueles que não foram arrebatados, durante 1260, durante 3 anos e meio, Deus prepara, guarda eles durante 3 anos e meio. Nessa metade, a besta que sobe do mar, o dragão, nós vamos ver aqui na próxima reunião, que o dragão usa a besta, invoca a besta, até aqui é o dragão, é Satanás. A besta surge na metade. Ele sobe do mar, vai perseguir os que ficaram na terra. Os demais, filho dela. Nesse restante tem um povo que faz parte da igreja. Tem, tá bom, cada igreja. E aí uns aqui vão virar vencedores, porque eles não vão receber a marca da besta. Esse povo não faz parte. Não, aí já leu aqui o Apocalipse 20, fala que aqueles que não receberam a marca da besta também reinarão. Aqui há uma última chance. Hã? É, os que ficaram. É os que ficaram, para a gente entender. Os crentes que não foram arrebatados, os que ficaram, eles têm uma chance ainda de ser vencedor. Fala Apocalipse, aqueles que não receberam. É, em tempo difícil. Aqui está se vencendo o espírito do anticristo. Ali vai ter que vencer o anticristo. Vai ter que encarar. Marca e tudo, nós vamos ver ainda. Então aqui a gente tem um período de 7 anos. Ó. A primeira metade, quem persegue é o dragão, e não tem êxito. A segunda metade, quem persegue é a besta, e tem êxito. Fala que vai perseguir os matar por 42 meses. Então, a gente tem a última semana de Daniel. E como eu falei naquela reunião, né, para mim são as duas testemunhas, esse povo que ficou. Não está dando testemunho, está pregando o evangelho aqui. Nesse período aqui. Não vai abandonar, como muitos acham aqui, acabou o período da graça. Não existe isso, né? Sempre é graça. Não tem essa chavinha. Agora é graça, agora não é graça. Um caráter que se transforma na graça. Só que aqui em condições mais severas. Essa é a minha visão. Muda não é aqui, muda é lá. Quando Jesus vem, aí muda para o reino. Graça. Sempre foi. Nós lemos aqui que Abraão foi pela fé. Tudo foi pela fé. Sempre foi pela graça, não é pela lei. Até o Abel. É sempre pela fé. Abel creu em quê? Qual foi a fé de Abel? Que um animal poderia substituir. Caim não. Achou que a obra dele, ele apresentou o que ele plantou, que poderia redimir. Abel não creu ao contrário. Então sempre foi pela fé. Então as 4 trombetas acontecem aqui e as 3 é lá. A gente sabe, eu estou relembrando, porque é na 5ª trombeta que o abismo é aberto. A besta sobe do abismo, lembra, né? Então é por isso que a besta sobe do abismo. E o abismo é aberto na 5ª trombeta, também na metade. Estou falando o que a gente já falou aqui, gente, por isso que eu estou indo meio rápido. É só para a gente relembrar. Se precisar, a gente rever isso aqui. Você encaixa no Apocalipse 12, né? Porque eu falei com os personagens no enredo principal. E ali pra frente tem as taças, mas a gente vai ver mais pra frente. Então, é isso, por isso que o Apocalipse 12 é muito importante para entender todo o restante. Nossa, a igreja é o plano de Deus que vai ficar. Depois que Jesus vier. As bodas, né? A festa vai durar 1000 anos. A festa vai durar a festa. Isso aqui é só para mostrar que eu tinha falado aqui que tem
uma linha de pensamento que chama de 7 dispensações. Né? Deus dividiu o plano dele em 7 períodos. Os reformados não gostam dessa divisão. Só que a própria Bíblia mostra que Deus tratou o plano dele em etapas. A gente lê lá em Mateus 1, fala assim, desde até agora, desde João Batista, foi pregado. Tem que ver quem é. Até João Batista foi pregada a lei dos profetas. A morte reinou. Quem disse que texto hoje? Eles falam assim que não existe dispensação. O plano deles. Isso. Aqui, ó, Mateus 11, 12. Fala assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Aqui, ó, não, no 13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, até João era lei e profeta. A partir de João é pregado o reino. É só dizer como é que Deus dividiu o plano dele. A partir de João Batista começou o que a gente chama da era da graça. Antes era a lei e os profetas. A nós falou nesses últimos dias pelo Depois eu vou achar o que eu queria ler. Mas tá bom. Então, as dispensações é assim, ó. Primeira dispensação foi a época da inocência. Antes de Adão e Eva pecar. A gente não tem noção quanto tempo durou isso. Né? A Bíblia já narra ali eles pecando. Aí depois tem a época da consciência. O pecou agora tem consciência de si mesmo, da morte e da sua condenação. Foi até o dilúvio. Depois do dilúvio a gente chama de governo humano, que é antes de Abraão. O que é o governo humano? Deus chamou Noé e fala, desta arca, governe a terra e multiplica. Falou o que falou com Adão. Mas aí veio Babel, os homens se rebelaram contra Deus, Deus chamou Abraão e fez a promessa que de Abraão seria bendito todas as nações da terra. Então, são períodos que Deus foram tratando com o homem baseado no que ele falou. Aqui ele foi baseado antes do pecado, baseado no que ele falou no Jardim do Éden, baseado no que ele falou com Noé, baseado no que ele falou com Abraão. Depois, falou através de Moisés a época da lei. Aí depois a gente chama na época da graça, que veio através de Jesus. Por que eu estou falando isso aqui? Porque os pré-tribulacionistas ou dispensacionais acham que a graça acaba quando a igreja é arrebatada. A graça não acaba quando a igreja é arrebatada. E a igreja acaba lá depois dos 7 anos. Eu estou querendo corrigir 7 dispensações, porque a graça continua durante os 7 anos também. Tanto é que tem 2 testemunhos pregando a mensagem do Evangelho. Então, a igreja, o que é arrebatado ali é só o filho varão, não é a igreja toda. É a visão pré-tribulacionista. Falou que a igreja, falou que é salva, todo mundo ficar livre disso aqui. Nós vimos aqui que tem 2 filhos. Tem um filho que é arrebatado, outro que fica no Apocalipse. Então, só para mostrar. E depois vem a época do milênio. Então, o filho varão está aqui. Mas continua. Ele tem que mudar a dispensação. É a era do reino. Encerrar, Jesus vir e implantar o reino. Então, o filho varão, ele não termina a era da graça. Ele só inicia o período dos 7 anos, quando esse filho varão é arrebatado. E o Satanás é lançado na terra. Ele inicia os 7 anos. Então, é isto. É um bom slide.